Projeto de lei ordinária, leis orçamentárias 13.7/2018. A iniciativa é do prefeito. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 25 milhões destinado a atender despesas com pagamento de precatórios. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.886, em 6 de novembro de 2018. Publicada a instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara 9.894, em 20 de novembro de 2018. Está para recebimento de emendas em primeira sessão. Primeiro projeto na pauta. Projeto de lei ordinária 5.138/2018. A iniciativa é do prefeito. Institui o programa Disque Solidariedade, que trata do recebimento, distribuição de doações destinadas à Fundação de Ação Social, FAS, e da outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.867, em 8 de outubro de 2018. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.895, em 21 de novembro de 2018. Está em regime de urgência. A votação é global e simbólica e a aprovação é maioria simples, primeiro turno. Votação em primeiro turno. Em discussão. Em discussão. Em discussão. Não há discussão, encaminhamentos não há, passamos à votação. Vereadores, se manifestem pelo voto. Projeto 1 da pauta. Vereadores, se manifestem. Presidente, no painel aparece o número 2, hein? Vereador, é o projeto 1 da pauta. O primeiro projeto foi recebimento de emendas. Então, a votação agora é do primeiro projeto em pauta, projeto de lei 5138. Vai justificar ou não? Para o próximo projeto, ok. Inscreva a vereadora no próximo projeto. Já está inscrito, vereador. Já está inscrita, vereadora. O 2. Está encerrada a votação. Vamos ao resultado. Projeto 1, 34 votos favoráveis, portanto, projeto aprovado. Passamos ao projeto 2 da pauta. Iniciativa, senhor prefeito. Peço a leitura. Projeto de lei ordinária 5.148/2018. A iniciativa é do prefeito. Concede reajuste salarial linear a título de revisão geral anual da remuneração de servidores, empregados públicos e agentes políticos da administração direta, autarquias e fundações públicas do município e da nova redação, artigo 1º da Lei 8.680, de 11 de julho de 1995. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.879, em 25 de outubro de 2018. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.895, em 21 de novembro de 2018. Substitutivo geral 3185/2018. Emendas supressiva 3311/2018 e modificativas 3470/2018, 3471/2018 e 3474/2018. O projeto está em regime de urgência. A votação é global e simbólica e a aprovação é maioria simples no primeiro turno. Leitura do substitutivo. Substitua-se o projeto de
lei constante da proposição 5.148/2018 pelo seguinte: ementa, concede reajuste linear a título de revisão geral anual da remuneração dos servidores, aposentados, pensionistas, empregados públicos e ainda às funções gratificadas e cargos em comissão não remunerados por subsídio, e da nova redação ao artigo 1º da Lei 8.680, de 11 de julho de 1995. Artigo 1º. Fica concedido aos servidores públicos da administração direta, autarquias e fundações públicas, a título de revisão anual, o reajuste salarial linear em parcela única de 3%, incluindo o período não abrangido pela anualidade, considerados os limites da disponibilidade orçamentária, em face do princípio da responsabilidade fiscal, decorrentes do disposto da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, e na Lei Complementar Municipal número 101, de 25 de agosto de 2017. Parágrafo 1º. O mesmo índice aplica-se ao reajuste dos proventos de aposentadoria e pensões, bem como às tabelas vigentes no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Curitiba e aos salários pagos aos empregados públicos da administração direta do município. Parágrafo 2º. O índice definido no caput desse artigo incidirá sobre as parcelas remuneratórias vigentes para os quadros de pessoal respectivos, incluindo gratificações e adicionais diversos, e sobre os valores das funções gratificadas e cargos em comissão não sujeitos ao regime remuneratório por subsídio. Parágrafo 3º. O reajuste estabelecido nesse artigo será aplicado a partir de 31 de outubro de 2018, incidindo sobre a folha de pagamento a partir do mês de novembro do corrente ano. Artigo 2º. Aos servidores municipais, aos empregados públicos da administração direta e aos agentes políticos é vedada a remuneração a qualquer título que ultrapasse o teto remuneratório disposto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, observados os parâmetros fixados nas decisões do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Artigo 3º. As novas tabelas de vencimentos resultantes da aplicação do reajuste concedido no artigo 1º dessa lei serão instituídas por meio da Portaria de Secretaria Municipal de Recursos Humanos e divulgadas no portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Curitiba. Artigo 4º. O artigo 1º da Lei 8.680, de 11 de julho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica assegurada a revisão geral anual da remuneração dos servidores e empregados públicos do município, atendendo aos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Responsabilidade Fiscal Federal e Municipal, a ocorrer em 31 de outubro de cada ano. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto no caput, os estudos técnicos considerarão os índices de inflação anual correspondentes ao interstício de 1º de setembro de um ano a 31 de agosto do ano seguinte. Parágrafo 2º. Os sindicatos representativos das categorias de servidores e empregados públicos municipais poderão apresentar pauta relativa à revisão geral anual da remuneração destes exclusivamente no período de 1º a 30 de setembro de cada ano. Parágrafo 3º. Quanto aos itens que venham a compor pauta de reivindicações e que não se refiram à revisão geral anual da remuneração dos servidores e empregados públicos municipais, poderão ser protocolados exclusivamente no período de 2 de janeiro a 1º de março de cada ano. Parágrafo 4º. As pautas a que se refere o parágrafo 3º serão analisadas por comissão designada pelo chefe do Executivo Municipal, da qual participarão servidores públicos, cujos trabalhos serão concluídos até o dia 30 de junho de cada ano. Parágrafo 5º. O prazo definido no parágrafo 4º poderá ser prorrogado, motivadamente, mediante deliberação da comissão designada pelo chefe do Executivo Municipal. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Está em discussão, nós temos a primeira vereadora inscrita, discussão do projeto e emendas, a vereadora professora Josete. Vereadora, tem 15 minutos prorrogáveis.
Pode se inscrever. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores. Vereadora, eu só peço um minutinho. Só peço aos vereadores que, se puder, fazer o possível para se manterem em suas bancadas. Vereadores. Obrigado, obrigado. Quero agradecer a comitiva de vereadores de Mamborê, estão presentes conosco hoje, participando desta sessão. Os vereadores mirins também acompanham. Na medida do possível, eu já cumprimento o presidente da Câmara de Mamborê, do PDT, o senhor Jairo de Arruda, está conosco à mesa. O vereador Maurício Massano, vereador também da Câmara de Mamborê, e o Delbrando Ribeiro, vereador Osvaldali, PSDB, pastor Everson, vereador do PSC, cidade de Mamborê também, vereador José Aparecido Januário, PPS, vereador José Kouchak, vereador do PDT, vereador Juvelino da Costa Guerra, mais conhecido como Primo, do PSD, vereador Fábio Ferreira, do PV, Hugo Simões, procurador jurídico da Câmara Municipal de Mamborê, a aluna Mariana de Oliveira, Vinícius Garcia, Gabriel de Lara, Adaildo Augusto, Lucas Prado Pezzini, Nayano de Souza Moreira, a Camila Clark Silvério, a Camila Ramos da Silva. São os vereadores mirins que acompanham a comitiva de vereadores. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelas presenças. Vereadora, eu só vou pedir a atenção dos vereadores, porque eu tenho que invocar o artigo, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, que, havendo a emenda apresentada após o encerramento do trâmite da proposição principal junto às comissões, submetemos à deliberação do plenário o adiamento da discussão e votação, para que se remeta à comissão competente para sua apreciação do mérito. Portanto, eu coloco em deliberação do plenário, se assim entenderem, que as emendas apresentadas após o trâmite do projeto principal nas comissões e o substitutivo geral poderão ser apreciados e discutidos a partir de agora. Então, eu coloco em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Com voto contrário, do vereador Goura. Portanto, presidente, aprovado. Vereador professora José. Meu voto aqui também. Também não contrário. Me Perfeito. Estão manifestados os votos contrários. Você colocou a emenda ou substitutivo? As emendas ou substitutivo? Emendas e substitutivo. O substitutivo... Então, daí era complicado. Eu acho que tinha que ser separado, né? O substitutivo, ele é discutido junto com o projeto. As emendas são discutidas com o projeto. O substitutivo. Então, mas na verdade, eu faço um recurso de votação. Mas o artigo Para mim, 139... uma coisa são as emendas ao projeto original. A outra coisa é o substitutivo. Vereadora, só vou esclarecer para a vereadora. O artigo 139, vereadores, só para que não haja qualquer interpretação equivocada. O artigo 139 diz que em ambos os turnos a discussão versará sobre o conjunto de proposições e emendas, se houver. Então, nós estamos discutindo o conjunto de proposições, sendo emendas e projeto, e substitutivo. Então, a discussão, vocês terão um tempo amplo, entendendo que será respeitado, não houve acordo, 30 minutos, se assim o vereador entender, 15 minutos prorrogáveis, por mais 15 minutos. Então, nós teremos um tempo amplo para a discussão. Eu só peço aos vereadores, da oposição, situação, que nós, para que a gente mantenha a urbanidade do parlamento.
Eu acho que nesse sentido, eu queria esse acordo com Vossas Excelências, entendendo que é uma matéria de extrema importância a ser deliberada. Portanto, a vereadora professor Josete tem seu tempo, a partir de agora, poderá fazer a discussão do conjunto. Pois não, vereadora. Voltei para a bancada porque eu entendo que o encaminhamento não está correto. Nós temos um projeto e emendas que foram protocoladas ao projeto original. Perfeito. Então, eu acredito que essa votação teria que ser feita em 2 etapas. Não, Primeiro, as emendas que são vinculadas ao projeto original. Depois, o substitutivo. Não. Porque o substitutivo, ele impede o debate das outras emendas. vereadora, o regimento... Então, a votação tem que ser separada, senhor presidente. Vereadora, não. Senhor presidente, Vereadora, só esclarecer. vereadora, o artigo 139 ele é muito claro, porque há um conjunto de emendas. Nós estamos seguindo o regimento. Eu não estou criando nenhuma uma norma ou um procedimento legislativo novo. O que nós estamos atendendo é o regimento interno, artigo 139, que diz que ambos serão discutidos e votados em conjunto. Porém, a discussão ela pode ser ampla, pode ser discutida. Quem fará uso da palavra, a defesa do projeto das emendas, poderá discutir em conjunto. Não são as matérias são vinculadas no conjunto, mas a discussão é muito ampla. Então, Vossa Excelência poderá adentrar dentro do projeto na discussão e também das emendas. Porém, a partir do momento que houve o substitutivo, vota o substitutivo. Então, só para esse esclarecimento. Isso é regimental. Acho que está esclarecido. Eu vou ler o artigo 139. Senhor presidente, só esclarecimento. Em ambos os turnos, a discussão versará sobre o conjunto da proposição, que é o projeto, e emendas. Exatamente. Se houver. Mas, vereadora, o substitutivo geral... Posso concluir o meu raciocínio? Desculpe, com a palavra. Eu acredito o seguinte: se nós estamos tratando o substitutivo como uma emenda, mas esse substitutivo está prejudicando as outras emendas apresentadas, eu acredito que a votação tem que ser em separado. Não, tá? vereadora, não. Então vejam, as outras emendas foram protocoladas com antecedência. Os vereadores puderam acompanhar no sistema e debater. O substitutivo foi protocolado hoje às 8h56. Só um esclarecimento, senhor presidente. Os vereadores não tiveram como fazer o debate e se aprofundar na proposta do substitutivo. Vereadora, eu vou fazer uma observação. Isso, nós estamos cumprindo o regimento sempre, em todos os momentos em que, anteriormente também, houve apresentações de emendas em outras votações em que, se o plenário, pela sua soberania, entender e a maioria votou favorável, será discutido, aprovado ou não. Senhor presidente. O importante é que o plenário fez a decisão em discutir. Nós temos que considerar na sequência, vereador. Eu tenho o vereador Tico, o vereador Noemi e o vereador Goura. Só para esclarecimento, o substitutivo, ele é considerado uma emenda. Porém, a partir do momento que você vota o substitutivo, você está votando um substitutivo geral. Portanto, haverá o espaço para o debate. Todos os vereadores inscritos, nós já temos 3 vereadores inscritos, terão 15 minutos prorrogáveis. Com a palavra, a vereadora Noemi, vereador Tico, vereadora Noemi e vereador Goura. Eu só peço brevidade, vereador. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência já me esclareceu, então foi aprovada a discussão do projeto, das emendas apresentadas, e deixar claro que, se não aprovasse, esse projeto não seria votado hoje. Se o plenário rejeitasse, teria que voltar para as comissões o projeto para ser debatido. Verdade. Vereadores. Presidente, a gente tem que mudar o regimento nesse contexto. Infelizmente, porque nós, enquanto oposição independente, queremos a melhoria do substitutivo geral, mas queremos também debater as emendas e colocar em votação. Eu gostaria de perguntar, o presidente não tem essa prerrogativa de fazer a votação separada? Eu sou um escravo do regimento, eu estou cumprindo o regimento. Tá?
Eu só quero dizer aos vereadores que essa é uma deliberação do plenário. Eles têm que cumprir lá o interdito. O Oficial de Justiça já falou que já descumpriram. Eu só quero avisar. Passa a palavra ao vereador Goura. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar que a gente pudesse fazer novamente a votação, porque não ficou claro, tanto que outros vereadores se posicionaram, votaram contra a apreciação no momento que viram o que estava sendo votado. Então eu peço que a gente vote novamente e peço também, se possível, que a gente adie por um dia, por uma sessão, o projeto, para que nós possamos sim protocolar emendas ao projeto que é o substitutivo que está aqui. Porque do jeito que está, o substitutivo sendo aprovado, as emendas ficam prejudicadas. Então eu pediria, por gentileza, por compreensão de todos, para a democracia aqui da casa, que a gente possa apresentar as emendas hoje para o substitutivo e ser votado e apreciado na sessão de amanhã. Vereador, eu só quero deixar muito claro aos vereadores, assim, por favor, nós fizemos uma votação, o plenário fez a decisão em que as emendas... Presidente, então faça de novo a votação, eu peço vereador, já encarecidamente. foi votado, vereador. Não foi claro, presidente. Vereador, os vereadores votaram sem saber o que estava sendo vereador, votado. Desculpe, esse artigo 134, nós estamos votando todas as sessões que há emendas após o projeto tramitado nas comissões, os vereadores deliberam. E foi deliberado. Sim, inclusive eu com levantei a votos mão por contrários. primeiro, Sim, mas não ficou claro os teve votos 5 contrários. votos contrários. Agora, se o vereador Não foram está na 5. sessão e não está, aí eu não posso obrigar o vereador ao entendimento dele. Eu acredito que a maioria teve entendimento desta condição. Então, eu não posso Então, repetir para formular uma... requerimento, senhor Mas foi presidente, legítima a votação, vereador. Eu peço o adiamento por uma sessão para que nós possamos debater e apresentar as emendas amanhã. O senhor está formulando requerimento, então, de imediato. Então, agora eu preciso convocar os vereadores. Vereadores, nós estamos em processo de votação. Eu peço que os vereadores permaneçam em suas bancadas. Vereadores, permaneçam em suas bancadas. O vereador Goura faz uma solicitação, solicita o adiamento, ele solicita o adiamento por uma sessão. Eu coloco em deliberação do plenário. Os vereadores que forem favoráveis ao adiamento desta votação por uma sessão. Pergunto aos vereadores em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Visualmente, o senhor percebeu que pode ser deliberado. Então, dando continuidade, com a palavra a vereadora professora Josete. 15 minutos prorrogáveis. Eu só peço aos cidadãos que acompanham esta sessão... Presidente, eu sugiro interromper a sessão para todos os vereadores conhecerem o substitutivo. Eu acho necessário que todos os vereadores tenham conhecimento de foi lido o substitutivo, vereadora. Mas que a gente possa debater interrompida a sessão, por favor. De forma presidente. clara, vereador. Foi lido o substitutivo de forma clara. Eu peço aos vereadores, eu estou pedindo isso para que permaneçam em suas bancadas. Vereador Bruno leu todo substitutivo, todo. E não tem que ser diferente, ele cumpriu o regimento. Portanto, agora nós estamos em processo de discussão. Todos os vereadores que se entenderem que é possível e quiserem se manifestar através da discussão, poderão usar a tribuna. Também poderão pedir uma parte. Depois poderão fazer os seus encaminhamentos. Então, o processo legislativo será respeitado. Peço aos vereadores só atenção e, se possível, todos os vereadores que estão ausentes de suas bancadas, venham para as suas bancadas. Eu peço aos vereadores que estão ausentes, permaneçam em suas bancadas, tendo em vista uma matéria importante que está sendo deliberada. Com
Com a palavra, professor Josete. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, convidados e convidadas aqui presentes, servidoras e servidores públicos de Curitiba, sejam muito bem-vindos. Essa casa é do povo, tem que ser do povo. Bem, eu só gostaria de explicar o que aconteceu no início, porque como são normas internas, nem sempre fica claro para aquelas pessoas que vieram acompanhar a sessão. O prefeito protocolou um projeto estabelecendo um reajuste, né, linear de 3% a todos os servidores e servidoras. Houve, por parte de diversos vereadores, a iniciativa de apresentar emendas alterando, né, esse índice para 9,48, que é o índice inflacionário relativo ao período onde não houve reajuste por conta do congelamento estabelecido pela Lei 101 de 2017. Nós também apresentamos uma emenda revogando o artigo 4º do projeto, porque esse artigo 4º, ele altera toda a questão das datas de negociação, né, que é a data base, estabelece períodos para apresentação de pauta, enfim, e na lei que nós aprovamos, a data base só era alterada para 30 de outubro de forma provisória. Então, a partir de 2019, a data base voltaria a ser 31 de março, que é o melhor momento para fazer a discussão com o Executivo. Então, esse projeto, ele desconhece isso, altera a lei e estabelece de forma permanente a data base em 31 de outubro de cada ano. Então, em conversa com os representantes dos sindicatos, o entendimento é que nós deveríamos revogar todo esse artigo. Então, essas emendas, elas foram feitas ao projeto original. E foram debatidas nas comissões, tiveram um tempo de tramitação, onde foi possível que todos os vereadores e vereadoras pudessem conhecê-las. O que aconteceu hoje? Hoje, exatamente às 8h56, diversos vereadores protocolaram um substitutivo. O substitutivo, como o nome diz, ele substitui o projeto original como um todo. Então, aquelas emendas que nós havíamos protocolado em relação ao projeto original, se o substitutivo for aprovado, elas não são nem debatidas. Então, isso traz um prejuízo para o debate e para a discussão. Por isso, nós fizemos a intervenção no sentido de votar primeiro o acatamento das emendas, porque elas não faziam parte do projeto original, e o substitutivo em segundo lugar. Porque se essa casa entendesse que não tinha elementos para fazer o debate do substitutivo hoje, poderia votar em separado e o substitutivo retornaria às comissões para que nós pudéssemos aprofundar as alterações propostas nesse substitutivo. Então, por isso, a intervenção que eu fiz, o vereador Goura, a vereadora Noêmia, no sentido de que o substitutivo pudesse voltar às comissões. E a outra tentativa, que era de adiar por uma sessão, porque é óbvio, nós queremos o reajuste o mais rápido possível para os servidores. Mas se a gente adia por apenas uma sessão, não ia trazer tanto prejuízo. Então, nós, os vereadores que eventualmente se sentirem prejudicados, se o projeto original for derrubado,
teriam mais um dia para apresentar emendas ao substitutivo. Então, esta foi a nossa tentativa, para que realmente a gente pudesse fazer uma discussão mais democrática. Infelizmente, não foi o entendimento da maioria dos vereadores dessa casa. Então, agora, explicado o procedimento técnico aqui da casa, da Câmara de Curitiba, vamos passar a discutir o projeto. Nós, da oposição e mais um grupo de vereadores independentes, nós entendemos que o reajuste de 3%, ele é muito baixo, né? E não houve por parte da gestão a tentativa de um diálogo, de uma discussão democrática, para que nós pudéssemos alterar esse índice e termos um projeto enviado pelo Executivo que contemplasse, de fato, aquilo que os servidores e servidoras desejam em relação ao reajuste. 3% não corresponde nem a 1/3 das perdas acumuladas. Nós temos perdas acumuladas de 9,48. Nós anexamos às emendas os estudos do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, que tem a função de fazer a discussão econômica. E o índice apontado em relação à estimativa de inflação de março de 2016 a setembro de 2018, então vejam, já é setembro, outubro já está fora disso, né? Ele atinge, né, o índice de 9,48%. Então, esse é o índice do INPC, do IBGE. Então, o IBGE é uma instituição respeitada. Normalmente, quando se trata de negociação de reajustes salariais, é esse o índice que é utilizado nas diversas categorias, não só do serviço público, mas também na iniciativa privada. Então, por isso, a defesa, né, desse índice. Nós estamos num período onde os servidores trazem perdas em diversos sentidos. Tanto em relação à recomposição, vejam, nós não estamos falando de aumento real, nós estamos falando de recomposição inflacionária. É disso que nós estamos falando. Então, para recompor as perdas inflacionárias desse período de congelamento, o índice correto seria de 9,48%. E é isto que uma das emendas contemplava, justamente porque os servidores estão, desde 2016, sem nenhum reajuste, desde março de 2016, e, além disso, nós tivemos o congelamento dos planos de carreira. Então, todos os servidores não tiveram nem o crescimento horizontal, nem o crescimento vertical previsto pelas legislações que regulam os planos de carreira de todos os servidores do município de Curitiba. Então, minimamente, se nós não temos tido nem os crescimentos de carreira, o que se esperava era a recomposição da inflação. Isso é o mínimo que nós entendemos que deveria ser tratado nesse projeto. Então, por isso, a nossa proposta de emenda era a alteração, né, com a seguinte redação. O artigo 1º da proposição 5148 de 2018 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica concedido aos servidores públicos a administração direta, autarquias e fundações públicas, a título de revisão anual,
o reajuste salarial linear em parcela única de 9,48%, incluindo o período não abrangido pela anualidade, considerados os limites da disponibilidade orçamentária em face ao princípio da responsabilidade fiscal, decorrentes do disposto na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e na Lei Complementar 101, de 25 de agosto de 2017. Então, essa era a primeira alteração. A outra emenda que nós apresentamos, ela suprime totalmente o artigo 4º do projeto original. Então, como eu já havia falado no início, eu fiz um breve resumo na minha fala, mas acredito que é importante ler na íntegra o que diz esse artigo para que todos tenham o entendimento. Então, o que diz a proposta original? O artigo 1º da Lei 8680, de 11 de julho de 95, passa a vigorar com a seguinte redação. Só para deixar claro, esta lei trata da lei da database dos servidores do município de Curitiba. Então, artigo 1º. Fica assegurada a revisão geral anual da remuneração dos servidores e empregados públicos do município, atendendo aos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual e nas leis de responsabilidade fiscais federal e municipal, a ocorrer em 31 de outubro de cada ano. Então, aí é que nós dizemos que há uma grande alteração. Quando foi aprovado o pacotaço anteriormente, se alterou de forma provisória a database. Em 2019, a database voltaria a ser em 31 de março. Então, aqui se altera de forma permanente. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto no caput, os estudos técnicos considerarão os índices de inflação anual correspondentes ao interstício de 1º de setembro de um ano a 31 de agosto do ano seguinte. Parágrafo 2º. Os sindicatos representativos das categorias de servidores e empregados públicos municipais poderão apresentar pauta relativa à revisão geral anual da remuneração destes, exclusivamente no período de 1º a 30 de setembro de cada ano. Então, muda, né, o período de apresentação da pauta. Parágrafo 3º. Quanto aos itens que venham a compor pauta de reivindicações e que não se refiram à revisão geral anual da remuneração de servidores e empregados públicos municipais, poderão ser protocolados exclusivamente no período de 2 de janeiro a 1º de março de cada ano. Parágrafo 4º. As pautas a que se refere o parágrafo 3º serão analisadas por comissão designada pelo chefe do Executivo Municipal, cujos trabalhos serão concluídos até o dia 30 de junho de cada ano. Parágrafo 5º. Prazo definido no parágrafo 4º poderá ser prorrogado motivadamente mediante deliberação da comissão designada pelo chefe do Executivo Municipal. Então, vejam, além da questão do período da database, que é um agravante, né? A lei da database, ela foi uma conquista histórica a partir da mobilização dos servidores públicos, porque até então a database ela acontecia no mês de janeiro, que prejudicava em grande medida, né, as mobilizações e as negociações, porque hoje, e à época também, grande parte dos servidores dizem respeito aos servidores da educação, aos professores da educação infantil e do ensino fundamental. Então, janeiro era um mês complicado, porque grande parte da categoria de servidores estava em recesso, né, férias, e não poderia, obviamente, participar da discussão. Então, a partir de várias mobilizações e debates, nós conseguimos conquistar a data base para 31 de março.
Então, essa é uma conquista histórica e com a aprovação do que está proposto aqui, vereadora, mais 15 minutos. Mais 15 minutos concedido. Há prejuízo imenso, né, para as negociações dos servidores. Além disso, o que nós entendemos é que no parágrafo 4º, nos parece que é uma tentativa de excluir os servidores que são representados pelos sindicatos. Hoje nós temos 4 sindicatos que representam as categorias, o SISMAC, que representa os professores do ensino fundamental, professores e professoras, o SISMUC, que representa professores e professoras da educação infantil e diversos outros segmentos, a saúde, os polivalentes, enfim, assistência social e todas as outras áreas, meio ambiente, urbanismo, etc. E, além disso, nós temos o SIGMUC, que representa a Guarda Municipal, e o Sinfisco, que representa os auditores fiscais do município de Curitiba. Quando, no artigo 4º, só diz que as pautas serão analisadas por comissão designada pelo chefe do Executivo Municipal, e não diz que aí são incluídos representantes dos servidores, fica uma dúvida. Essa comissão vai definir as coisas de forma unilateral? Então, por isso, nós apresentamos a emenda, diversos vereadores, para suprimir esse artigo 4º como um todo. Essas emendas vêm sendo debatidas há muito tempo, inclusive foram pauta de discussão na Comissão de Serviço Público também, quando nós fizemos o nosso voto em separado. Então, os vereadores e as vereadoras conhecem essas emendas. Se não conhecem, é porque não tiveram interesse, mas elas estão disponíveis no sistema e estão publicizadas para quem quiser acompanhar. Então, quando é apresentado um substitutivo, hoje, às 8h56, você desconsidera esse debate que já foi feito. Porque se o substitutivo for aprovado, essas emendas caem por terra, porque elas são emendas que se adequam ao projeto original. Então, há um prejuízo para aqueles que entendem que essas emendas são fundamentais para o projeto ser um projeto que atenda às necessidades dos servidores do município de Curitiba. Então, nesse sentido, nós entendemos que esse substitutivo ele traz um prejuízo para o debate. O que vai acontecer? Se depois da discussão nós tivermos a votação e o substitutivo for aprovado e derrubado o projeto original, nenhuma dessas emendas será discutida. Por isso, a tentativa da gente votar em separado, né, o acatamento das emendas, porque elas não faziam parte do projeto original, e o substitutivo, porque o substitutivo ele traz prejuízo a essas emendas. Então, nós ganharíamos tempo para poder analisar o substitutivo e apresentar propostas ao substitutivo. Essa foi a nossa discussão. Além disso, quando o vereador Goura propõe o adiamento por uma sessão da discussão do projeto, é no sentido de nós podermos propor emendas ao substitutivo. Porque senão nós ficaremos alijados do processo. Em que medida nós podemos acrescentar emendas ao substitutivo? Apenas no segundo turno, e se nós tivermos 1/3 de vereadores assinando essas emendas. Isso significa 13 vereadores ou vereadoras assinando emendas ao substitutivo amanhã em segundo turno. Bom, todos e todas sabem aqui que a base de apoio é bastante, né, numericamente superior à base
de oposição, ao grupo de oposição e ao grupo independente da casa. Então, para nós conseguirmos apresentar emendas amanhã, em segundo turno, ao substitutivo, nós precisamos de 13 assinaturas. Vamos fazer um empenho primeiro para que a base possa rever a sua posição e derrubar o substitutivo. Mas é claro, se a maioria entender que, né, o que prevalece é o substitutivo, nós vamos nos empenhar para conseguir hoje, né, na sequência, 1/3 de assinaturas para apresentar emendas amanhã em segundo turno. Então, essa é a nossa preocupação e o porquê de toda essa discussão em relação à aprovação, né, nesse momento, do acolhimento do substitutivo nesse momento e do debate do substitutivo na sessão de hoje. Eu acredito que tem um dado que é muito importante nós colocarmos. E aqui todos os vereadores e vereadoras que participaram da audiência pública de prestação de contas devem estar lembrados que o próprio secretário de Finanças do município trouxe o dado de que hoje o gasto com pessoal no município de Curitiba está em 42,7% aproximadamente. Então, vamos arredondar para 43%. O que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal? Que o limite prudencial é de 51,3%, podendo chegar a 54%. Então, existe a possibilidade de ampliar esse reajuste para os servidores do município de Curitiba. Não há nenhuma desculpa legal nesse aspecto para dizer que não é possível. Além de tudo, nós temos que lembrar da Constituição Federal. E aí eu gostaria de me reportar, né, ao nosso voto na Comissão de Serviço Público. No momento da discussão das emendas, na comissão, nós fizemos um voto em separado, e é importante que todos tenham aqui claro qual foi o nosso posicionamento. Inclusive, a própria Procuradoria Jurídica da Casa, que é a Projures, ela faz essa mesma observação. Então, nesse sentido, nós concordamos com o que a Projures apontou. Quando a Constituição Federal, no seu artigo 37, ela trata da questão dos reajustes, né, anuais dos servidores, fica muito claro, né, a necessidade da correção desse índice, né? E baseado nisso, então, nós temos o nosso voto em separado na Comissão de Serviço Público. Acho que é importante destacar, nós temos comissões aqui na Casa que são compostas por 9 vereadores ou vereadoras, que é o caso da Comissão de Justiça, né, CCJ, e a Comissão de Economia. As demais comissões, elas são compostas por 5 membros. Então, na Comissão de Serviço Público, nós apresentamos o voto em separado, onde nós fizemos essa observação em relação à Constituição Federal. Então, o que nós observamos? Que pelo inciso 10 do artigo 37,
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Tá? Então, quando nós temos esse congelamento, nós estamos, na verdade, tendo esse inciso sendo descumprido pelo município de Curitiba. 2. Na proposta em exame, observa-se que o percentual proposto não é atrelado a nenhum índice inflacionário que demonstre a efetiva recomposição da inflação. Então, em momento nenhum se justifica qual o índice inflacionário, porque é óbvio, não tem, né? 3% não remete a nenhum índice, tá? E essa recomposição, ela é determinada pela Constituição Federal. Nesse sentido, é que nós apresentamos as emendas para que o projeto pudesse traduzir aquilo que é necessidade e é direito dos servidores e das servidoras do município de Curitiba. Então, para deixar muito claro, ninguém aqui está solicitando um aumento real. As emendas, elas propõem simplesmente a recomposição do período inflacionário, diante de um momento, inclusive, onde os planos de carreira dos servidores também estão congelados desde 2016. Então, isso tem que ficar muito claro, né, para que não se faça nenhum tipo de afirmação, né, leviana, a partir do que as nossas emendas propõem. E, mais uma vez, eu gostaria, meu tempo já está se esgotando, eu gostaria de reforçar que quem protocola um substitutivo às 8h56, portanto, 4 minutos antes do início da sessão, no mínimo, Vereador José, tem uma parte, por favor. Impedir o debate democrático, no mínimo. Tá? Vereador Felipe? Pois não, vereador. Não, só para contribuir com o debate e dizer que a gente escutou ali o pessoal do sindicato, da Guarda Municipal, e levantaram também uma questão que acho que tem que ser melhor entendida, para não dizer outra coisa, que seria no texto do artigo 1º do substitutivo geral, mas que também estava no projeto original, que trata do seguinte texto: fica concedido aos servidores públicos da administração direta, autarquias e fundações públicas, a título de revisão anual, o reajuste salarial linear em parcela única 3%. Aqui que eu dou destaque, vereadora Josete, incluindo o período não abrangido pela anualidade. Vou repetir. Incluindo o período não abrangido pela anualidade, considerando os limites da disponibilidade orçamentária. Esse, incluindo o período não abrangido pela anualidade, ao entendimento deles, repassado a nós agora, os vereadores que estavam ali conversando, é como se esse período de 20 e poucos meses, se eu não me engano, com esses reajustes que não foram dados, fica anistiado. A palavra é essa. Então, essa é uma discussão, professora Josete, que se não der para ser feito hoje, em função do não adiamento, amanhã no segundo turno nós temos a obrigação de estudar essa questão e talvez fazer um substitutivo em relação a isso, porque não é justo, e até por questões de justiça, de entrar na justiça, de um entendimento na questão legal disso, vai ficar prejudicado dessa forma que está, sendo assim feita essa análise. Então, fica aqui esse destaque nessa frase, nessa parte do texto, incluindo o período não abrangido pela anualidade. Quer dizer,
O período não abrangido pela anualidade seria esse período anterior. E isso vai ficar, como disse o professor Euler, uma anistia, e fica os 3%, quer dizer, os 3% equivale, acerta tudo que está para trás. Esse é o entendimento que foi feito nesse momento, e agradecer aqui ao sindicato da Guarda Municipal aqui pela participação, eles estão com o texto e vão passar para Vossa Excelência também. 30 segundos só para concluir, senhor presidente. Então, senhor presidente, essa também é uma preocupação. 30 segundos para Vossa Excelência. Essa também é uma preocupação, pode haver essa interpretação juridicamente, sim, e aí é um prejuízo mesmo, porque é como se fosse um perdão de dívida, né? Nunca mais isso vai poder ser questionado. Então, isso traz um enorme prejuízo para os servidores municipais. Então, faço aqui um apelo a todos os vereadores e vereadoras que votem no projeto original, derrubada do substitutivo que foi apresentado hoje, 4 minutos. Eu vou fazer a suspensão da sessão, uma reunião agora com todos os vereadores. Estou convocando todos os vereadores na sala anexa, uma reunião com todos os vereadores. Oposição, situação, independentes. Por gentileza, está suspensa a sessão por alguns minutos. Vereadores, retomem seus assentos, suas bancadas. Vereadores. Presidente, peço verificação de quórum. Está reaberta a sessão, verificação de quórum. A presidência acata. Na sequência, a vereadora Noêmia, a senhora está com a palavra garantida. Presidente. Verificação de quórum. Só um minutinho, vereador. Momento oportuno, presidente. Nota de falecimento. Vereador Tiago Ferro. Comunicado urgente à casa. Engenheiro Datames Castro Egg acabou de falecer em Curitiba. Um grande engenheiro em nossa cidade. Momento oportuno, um minuto de silêncio em homenagem. Qual o nome do engenheiro, vereador? Datames Castro Egg. Ok, vereador. No Obrigado, momento oportuno presidente. faremos. Um minuto de silêncio. Rechamada. Vereadora Julieta. Vereadora Julieta, rechamada. Bruno Pessutti. Bruno Pessutti. Ausente. Ausente. Mauro Inácio. Ausente. Ausente. Rogério Campos. Ausente. Sabino Piccolo. Presente. Toninho da Farmácia. Ausente. 4 vereadores. 34 vereadores com a presença do vereador Sabino Piccolo. 4 vereadores ausentes e 34 presentes, portanto, acordo para continuarmos os trabalhos. Com a palavra agora a vereadora Noêmia Rocha, tem 15 minutos prorrogáveis. Vereadora Noêmia Rocha. Com a palavra, a vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigado, presidente, vereadores e vereadores, servidores públicos que estão aqui na Casa do Povo, sejam bem-vindos para esse debate importante. Nós vamos nos posicionar, e vocês sabem do nosso posicionamento, considerando que na nossa leitura, o reajuste inflacionário, período que estão sem nenhum reajuste, nós não estamos falando em aumento, nós estamos falando em reajuste, deu através do DIESE,
9,48%. Só o reajuste do período. O prefeito manda essa casa um reajuste de 3%, e qual nós discordamos. Apresentamos a emenda, até para o debate, e a intenção de os vereadores votarem favoráveis em relação a essas emendas. Apresentamos também, nós estamos com uma dificuldade em relação à data base, que está prevista para outubro, mas considerando em relação o ano eleitoral, é impossível essa emenda do substitutivo, esse substitutivo ter efetividade e resposta aos servidores públicos que minimamente querem ser ouvidas pelo executivo. Volto a afirmar, como disse por várias vezes, não vejo que o problema financeiro da cidade de Curitiba são os servidores públicos da cidade. Ao contrário, são agentes que atendem a população e traz um resultado positivo ao executivo. Eu vou citar as mudanças que houve no substitutivo e queremos lamentar que esse substitutivo foi colocado às 8h54 da manhã, sem nenhuma análise, sem nenhum tempo para que a gente pudesse debater. Votamos contrário, mas a base entendeu e votou favorável. Nós temos aqui uma suspensão do texto, que é uma remuneração dos contratados da Lei 8.777, que está sendo suspenso, os agentes comunitários e de saúde. O item 3 diz, substituição da expressão terá vigência a partir de 31 de outubro de 2018, pela expressão será aplicado a partir de 31 de outubro de 2018. O que significa, caros vereadores? Não responde à expectativa e à demanda dos servidores públicos, dos sindicatos que estão presentes. Por que não responde? Porque a lei federal diz que o ano eleitoral não pode haver nenhum tipo de aumento para nenhum servidor. E novembro e dezembro faz parte do ano eleitoral de 2020, por exemplo. É de janeiro a dezembro. Essa mudança aqui não muda praticamente em nada. Dizer que, a partir de outubro, nós vamos fazer um reajuste da data base, ou vamos dar um aumento, isso não é real na nossa leitura. Porque a lei federal diz ano eleitoral. E ainda, na minha leitura, ano eleitoral são 12 meses, incluindo outubro, novembro e dezembro. Então, nesse substitutivo, não muda em nada, vai continuar, na nossa leitura, não podendo dar nenhum tipo de aumento, nenhum tipo de reajuste. Aí nós discordamos e voltamos à data base, que não seja em outubro, mas em março, como sempre foi, e nós reivindicamos isso através da emenda, mas, caros servidores, a apresentação da base desse substitutivo às 8h54 nos tiraram o direito de colocar nossas emendas em votação. É uma normativa do regimento interno que nós precisamos mudar, que é o conjunto das ações. Na nossa leitura, seria as emendas do projeto. Esse substitutivo veio depois e nos tirou o direito, não da discussão, mas o direito de votação, o qual nós lamentamos. Em relação à inclusão da expressão, da qual participarão servidores públicos na comissão, que é uma solicitação dos representantes do sindicato, ameniza, mas não resolve também esse substitutivo. Por quê? Quando você fala servidores públicos, pode ser o chefe de gabinete do prefeito para participação. O que o sindicato pediu, e nós entendemos como legítimo, que fosse o representante dos sindicatos, que são 5, participasse dessa comissão, dessa discussão, porque mexe com a vida dos servidores. Então, esse substitutivo, ele ficou tanto quanto o projeto inicial, que nós poderíamos ter o projeto inicial com a oportunidade de trabalharmos a emenda. Esse substitutivo nos tira esse direito de
votação das emendas, porque na nossa leitura e interpretação não resolve a demanda do sindicato, que pedia que na comissão de toda a discussão em relação à database, a salários, aumento, a reajuste, tivesse a representação que é legítima, que está numa lei federal, dos representantes do sindicato. E aí, no substitutivo, coloca-se servidores públicos. Pode ser qualquer pessoa, inclusive do prefeito, não era essa a proposta. A proposta é ter representação legítima do sindicato para que eles pudessem responder a uma demanda dos servidores públicos. Isso nos preocupou muito, além dos 3% de reajuste, que a leitura é, na nossa concepção, deveria ter sido melhorado, porque traz um descontentamento, caros vereadores, aos servidores públicos. Quem vai ser prejudicado é a população de base, porque um servidor descontente, um servidor que não é reconhecido, que não é valorizado, ele vai trabalhar com déficit, ele vai trabalhar descontente. Nós temos informações de servidores que estão em depressão, porque não pode um executivo, numa gestão moderna, desvalorizar os servidores públicos. Aí coloca-se dia do professor, parabéns, professor. Acho que o professor precisa de reconhecimento, de valorização, e este seria o momento. O que a oposição, independentes, pode ser feito? Nós queríamos mesmo lutar pela emenda de 9,48, que é minimamente o reconhecimento inflacionário. Volto a afirmar, não é aumento, gente. Não está se dando aumento para os servidores. É somente um reajuste inflacionário. E aí a nossa preocupação. E o gestor, o secretário de Finanças, ele tem toda essa autonomia para fazer uma engenharia, uma reengenharia, para ceder essa questão e para passar esse valor. Até porque, eu vou ler para vocês aqui na nossa emenda, que nós fizemos uma emenda. Olha só, caros vereadores, a presente emenda justifica pelo percentual de reajuste para o vencimento dos servidores, ofertada pela Prefeitura, que está muito abaixo das perdas inflacionárias do período da última revisão, que conforme o anexo é de 9,48, um cálculo feito pelo INPC e IBGE. A receita é suficiente, nós comprovamos aqui, que conceda esse percentual pleiteado, porque entre 2016 e 2017, a receita corrente líquida do município subiu aproximadamente 3,63, 3,63, um aumento de 200 milhões. E até o final do segundo quadrimestre, foi apontado aqui pelo secretário, a receita cresceu novamente, dessa vez de 7,5, representando um acréscimo cerca de 450 milhões. E no mesmo sentido, a proposta dessa emenda é compatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal, tanto federal quanto municipal, porque o gasto previsto, caros vereadores, na Lei Orçamentária Anual, foi de 39,5, 39,56. E o gasto previsto na LOA de 2017 é 36,68, ou seja, abaixo do limite prudencial, que é 51,30. E a corrente líquida, o valor destinado ao sistema de transporte coletivo por meio do FUC, a estimativa é de 41,11 para 2017, abaixo dos 42,45 no segundo quadrimestre de 2018. A DIESE realizou essa projeção, e o que impactaria no percentual da receita do município de Curitiba. Ou seja, é possível, sim, dar um reajuste de 9,46, reajuste inflacionário. E esse substitutivo é possível e vocês merecem. O servidor público merece todo esse período que ficou sem nenhum tipo de reajuste. A importância da valorização dos servidores públicos. Eu não sei porque esse executivo está criminalizando tanto os servidores públicos da nossa cidade.
Está desvalorizando tantos servidores públicos da nossa cidade, que tem feito um excelente trabalho de ponta. Então, caros vereadores, nós vamos fazer uma análise em relação ao substitutivo, que traz a essa plenária somente 3% de aumento inflacionário e que mantém a data base de outubro, o que vai trazer um prejuízo aos servidores. O ano eleitoral, eles não terão nem o reajuste. Que culpa eles têm de ter um ano eleitoral? Que culpa eles têm de uma lei federal que impede qualquer tipo de reajuste? E volto a afirmar que essa questão aqui, que nós pedimos de destaque, fica assegurado a revisão geral anual de remuneração dos servidores e empregados públicos do município, atendendo os limites estabelecidos para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí é o nosso pedido desse substitutivo que muda o conceito, dizendo que isso pode ser, sim, depois de outubro. A lei federal diz que não. E uma lei municipal não pode sobrepor uma lei federal. Então, o que vai valer? Vai valer a lei federal. Ou seja, em 2018, nenhum servidor terá reajuste, não estou falando em aumento, por causa dessa lei, desse substitutivo que vem a essa casa, dizendo que pode ser depois de outubro. A lei diz que não. A lei diz que não pode. Ou seja, nós teremos aqui uma questão de interpretação da lei, e a lei diz ano anual, a não ser que o ano anual mudou de 12 meses agora para 10 meses. Aí a gente vai concordar com esse substitutivo. Se não houve mudança, nós temos que retomar essa discussão e mudar, como havia previsto, a database, tirar a database de outubro, como nós tínhamos solicitado enquanto servidores públicos. Caros vereadores, nós queremos apresentar amanhã, se possível for, uma emenda de retomada dos 9,48% da inflação, para que o servidor público seja minimamente considerado na sua inflação. O salário deles estão defasados, porque tudo sobe, tudo teve um aumento significativo, e o salário deles tem sido reduzido nessa questão, que poderia, sim, ter um olhar diferenciado em relação aos 3%, ou melhorado em relação ao reajuste inflacionário. Então, vereadores, a nossa leitura é de que tudo que está acontecendo hoje é uma reação de uma ação. É a leitura desse executivo, é a falta de diálogo, é a dificuldade de que os representantes do sindicato possam ter um diálogo mais aprimorado, um acompanhamento mais de perto, inclusive nas comissões de debate sobre a vida do servidor, sobre os seus salários, sobre os seus reajustes, considerando que no pacotaço já foi retirados direitos e conquistas históricas dos servidores públicos. Isso a gente não pode continuar vendo com apatia, despreocupado, porque são pessoas, são arrimos de família, são pessoas que se dedicaram, que trabalharam, que se aperfeiçoaram, que se capacitaram profissionalmente, que depositaram no município todos os seus esforços, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, e minimamente precisa de reconhecimento, minimamente na sua questão de reajuste inflacionário, que volta a afirmar aqui, o IBGE sinalizou um reajuste de 9,48, que era minimamente o direito dos servidores públicos dessa casa. Conto com o voto de vocês nessa questão de apresentação de emenda amanhã, para que a gente possa minimizar esse impacto negativo do projeto que o prefeito traz a essa casa. E contando com a leitura criteriosa de cada vereador em relação aos servidores públicos, nesse executivo, para que eles possam estar com tranquilidade, fazendo o seu trabalho de ponta, que fazem com excelência, mesmo com toda essa desvalorização, mesmo com toda essa falta de minimamente reajuste inflacionário. Muito obrigada. Continua em discussão o projeto de emendas. Para discutir, vereador professor Euler. Concedemos a palavra por 15 minutos. Eu solicito verificação de quórum, senhor presidente. Atendendo a requerimento, vereador professor Euler solicita a verificação de quórum. Passamos à chamada dos senhores vereadores. Por favor, vereadoras e vereadores, registrem suas presenças.
Senhor presidente, não está registrando aqui a minha presença. Peço a atenção. Há problemas. Não abriu aqui para registro. Problemas no registro de presença da vereadora professora Josete. Vamos considerar a vereadora como presente na hora da rechamada. Vamos à rechamada. Vereadora Julieta Reis. Bruno Pessutti, ausente. Cristiano Santos, ausente. Dona Lourdes, presente. Ezequias Barros, ausente. Maria Manfron, presente, independente da painel. Maurinácio, ausente. Mestre Pop, ausente. Professora Josete, presente, independente do painel. Rogério Campos, ausente. Serginho do Posto Balaguer, presente. Está presente aqui ao lado. Toninho da Farmácia, ausente. Zezinho do Sabará, ausente. Nós temos 29 vereadores presentes. 29 vereadores Acoram presentes, considerando para... que o painel está em falha. Agradecemos a vereadora Julieta Reis. Acoram para continuar os trabalhos para a discussão do projeto de emendas. Vereador professor Euler. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os vereadores de Mamborê também e os vereadores mirins que aqui estão. Bom dia aos servidores municipais. Eu peço, por favor, para que coloque na tela a apresentação que eu fiz. Eu quero fazer uma outra discussão relacionada à nossa... O vereador Tiago Ferro, que disponibilizou diversos dados que eu precisava para fazer essa discussão. No ano passado, no chamado pacotaço, uma das leis que foi aprovada foi a Lei Complementar número 101, de 25 de agosto de 2017. Está ali o texto, na parte de cima, o texto dessa lei. A variação nominal da despesa total com pessoal ativo dos entes referidos no parágrafo 2º do artigo 1º dessa lei, a cada exercício, não poderá superar 80% da variação nominal da receita corrente líquida apurada no exercício anterior. Para tornar um pouco mais didática a compreensão dessa lei, eu reescrevi trocando algumas palavras ali. Então, a mesma lei, só que adaptada ao que seria a nossa situação atual, ela ficaria assim. A variação nominal da despesa total com pessoal ativo entre 2018 e 2019 não poderá superar 80% da variação nominal da receita corrente líquida entre 2017 e 2018. Então, o que ele cita lá de exercício anterior, eu trouxe para valores aí para a ideia presente. Na próxima tela, eu pego exatamente esse texto e grifo lá em vermelho. Variação nominal da receita corrente líquida entre 2017 e 2018. E em seguida eu faço o cálculo dessa variação. Segundo os dados que eu recebi, a receita corrente líquida em 2017, entre janeiro e agosto, então os 2 primeiros quadrimestres, ela foi de 4,5 bilhões. Enquanto a receita corrente líquida em 2018, também nos 2 primeiros quadrimestres, foi de 4,965 bilhões. Fazendo a diferença, 4,965 menos 4,5, isso é a variação mencionada no texto da lei, o que daria 0,465 bilhões, ou seja, 465 milhões em 8 meses. Agora, isso são 2 quadrimestres. Se levarmos em consideração, então, os 3 quadrimestres que completam o ano, a projeção para a variação nominal da receita corrente líquida entre 2017 e 2018 é de 697,5 milhões.
Em palavras mais simples, é o que se espera que o município arrecade mais esse ano em relação ao que foi arrecadado do ano passado. Na próxima tela. Então, reescrevendo a lei, ela ficaria assim, ó. A variação nominal da despesa total com o pessoal ativo entre 2018 e 2019 não poderá superar 80% desse valor que foi calculado, 697,5. Próxima. Aí a gente calcula quanto que dá o 80% de 697,5 milhões. E está lá embaixo, ó, 558 milhões. Na próxima, reescrevo a lei usando esse valor. A variação nominal da despesa total com o pessoal ativo entre 2018 e 2019 não poderá superar, então, 558 milhões. Mais uma. A despesa com o pessoal ativo em 2017 foi 2,722 bilhões. O aumento de 3% que é proposto pela Prefeitura representa, sobre esses 2,722 bilhões, algo em torno de 81,66 milhões nas despesas com o pessoal ativo. Se fosse concedido o aumento de 80% da variação nominal da receita corrente líquida entre 2017 e 2018, o percentual de aumento dos servidores ativos chegaria, e aí está o cálculo, aquele valor que nós calculamos, 558 milhões, se a gente dividir por 2,722 bilhões, isso daria uma margem possível de aumento de até 20,5%. A discussão que eu quero trazer aqui é o seguinte: na ocasião que nós votamos essa lei, eu avisei que o texto dessa lei estava errado. Ninguém levou isso em consideração. Então, novamente, eu trago aqui o texto que deveria ser para essa lei, para que ele fique correto, porque senão os servidores poderiam estar pleiteando nesse momento um aumento de até 20,5%, o que não foi feito. Mas seria, inclusive, possível pleitear em função da lei que está escrita de forma incorreta. Próxima tela, aí vem a lei, como ela deveria ser escrita. A variação, não nominal apenas, mas a variação percentual nominal da despesa total com pessoal ativo dos entes referidos no parágrafo 2º do artigo 1º desta lei, a cada exercício, não poderá superar 80% também da variação percentual nominal da receita corrente líquida apurada no exercício anterior. Essas duas palavras que estão em vermelho, a palavra percentual, deveriam ter sido acrescentadas ao texto do projeto anteriormente e não foram. Olha a diferença que isso faz na interpretação. Próxima tela. Reescrevendo, então, ficaria assim: a variação percentual nominal da despesa total com o pessoal ativo entre 2018 e 2019 não poderá superar 80% da variação percentual nominal da receita corrente líquida entre 2017 e 2018. Próxima. Aí eu estou calculando qual é a variação, não mais nominal, mas a variação percentual nominal da receita corrente líquida entre 2017 e 2018. Os mesmos dados, a receita corrente líquida 2017 entre janeiro e agosto, 4,5 bilhões. Receita corrente líquida de 2018 entre janeiro e agosto, 2 primeiros quadrimestres, 4,965 bilhões. Então, como já havia sido calculado, a variação nominal da receita corrente líquida entre 2017 e 2018 é de 465 milhões. E agora, transformando isso em percentual, a variação percentual da receita corrente líquida vai dar os 465 milhões, dividido pelo valor inicial, 2017, que era 4,5 bilhões, o que dá uma variação percentual de 10,33%. Então, a variação percentual nominal da despesa total com pessoal ativo entre 2018 e 2019 não poderá superar 80% de 10,33%. Uma parte, vereador, na sequência. Eu já concedo. Aí eu calculei o 80% de 10,33%, o que daria 8,26%. Então, adaptando isso à nossa realidade, o texto ficaria assim, ó: a variação percentual nominal da despesa total com pessoal ativo entre 2018 e 2019 não poderá superar 8,26%. A próxima.
A despesa com o pessoal ativo em 2017 é 2,722 bilhões. O aumento de 3% representa 81,66 milhões de acréscimo nas despesas com o pessoal ativo. Então, o resumo do que eu falei. De acordo com o que efetivamente está escrito na Lei de Responsabilidade Fiscal do município, aprovado ano passado, o aumento legal poderia ser de até 20,5%. De acordo com o que se pretendia, mas não foi o que foi escrito, mas o que se pretendia colocar na Lei de Responsabilidade Fiscal, o aumento legal poderia ser de até 8,26%. Então, nós temos algo escrito na lei e sendo feita uma interpretação diferente dela. Seguindo, eu hoje protocolei uma proposta de emenda. Obviamente, a gente viu aí um movimento nesses dias de grande maioria dos vereadores em não acatar a emenda, que era de 9,48%, se eu não me engano. Mas eu creio também que os 3% seja muito aquém do que desejam e merecem os servidores. Então, baseado em critérios técnicos, eu fiz um cálculo para uma proposta, uma segunda proposta de emenda, mas creio que agora com substitutivo geral, ela acabe perdendo o sentido. De qualquer forma, eu vou apresentar, já que as emendas também estão em discussão. Todos aqueles dados apresentados nos levaram a uma variação nominal, percentual nominal da receita corrente líquida entre 2017 e 2018, de 10,33%. A inflação prevista no período para 2018 é uma inflação que está sendo projetada como 4,3%. Se você fizer a variação percentual, agora real, não mais a nominal, ela vai ser a diferença entre a receita corrente líquida, só que descontada a inflação do período. O 10,33 menos 4,3, e desconta-se isso da receita corrente líquida para poder atualizá-la, você teria 6,03 o aumento real da receita corrente líquida. Calculando-se como prevê, ou como gostaria de a lei prever ali 80% desse valor, isso daria 4,82%. Não recompõe de forma alguma as perdas de anos anteriores, mas seria um aumento que minimamente, melhor que obviamente os 3%, e faria a recomposição ao menos desse ano. E seria solicitado a retirada do projeto, aquilo que fala da anualidade, para que os servidores, os sindicatos, pudessem, em outra ocasião, pleitear esse aumento retroativo dos outros anos. Então, eu protocolei essa emenda hoje, para que a gente tivesse duas opções, a de 9 e tantos %, e se não passasse, que tivesse uma segunda com um valor melhor do que os 3% que foram propostos pela Prefeitura. Se eu não me engano, eu coloquei uma última tela, dali, ó. Como havia mencionado, a despesa com o pessoal ativo em 2017, 2,722 bilhões. Esse aumento daria um impacto nas contas da Prefeitura de 81,66 milhões. Se fosse proposto e aceito um aumento de 4,82%, representaria um acréscimo de 131 milhões nas despesas com o pessoal ativo. Ou seja, uma diferença de cerca de 50 milhões a maior em relação ao que está sendo proposto. É lógico que 50 milhões não é um valor desprezível, mas o próprio prefeito esses dias esteve aqui na Câmara e falou que graças aos ajustes que foram feitos, Curitiba praticamente não tem mais dívidas. E com um aumento de 657 milhões na receita corrente líquida, haveria espaço sim para um aumento de cerca de 130 milhões no orçamento com os servidores. Isso comprometeria 20% desse aumento do orçamento e sobraria ainda os outros 80% para investimentos e outras coisas. Então, eu creio que essa emenda de 4,82%, aquém é verdade do que os servidores gostariam, mas melhor do que os 3% que propostos. E há, pela demonstração financeira aqui, há espaço para essa negociação. Uma parte ao vereador Felipe Braga Cortes. Bom, primeiramente, é indiscutível, vereador professor Euler, a capacidade que Vossa Excelência tem como professor de números e isso tem que ser destacado, né? É evidente que não é em função disso que você é dono da verdade
enfim, faz parte do parlamento as proposições, mas que Vossa Excelência tem uma capacidade brilhante para números e para identificar questões como essa, isso eu acho que é inegável. Eu queria só fazer eu entendi bem a explicação, até porque ela é extremamente didática, acredito que a Vossa Excelência faz isso com seus alunos e até de uma forma talvez muito mais forte, vamos dizer assim, mas enfim, o porquê que você chegou nos 80%? Né? Essa é uma pergunta. Então, ficou muito claro, os 4,82, se eu não me engano, dará 50 milhões a mais. Mas tem uma diferença muito grande. E daí, sendo assim, em cima da despesa corrente líquida, né, que foi feita a conta ali, isso seria uma metodologia já como proposta para os próximos e para a sequência também, acredito que seria assim. Mas eu queria entender o porquê dos 80%, talvez eu tenha, na realidade, perdido o início da sua explicação. Perfeito, perfeito. Obrigado, vereador Felipe Braga Cortes. O 80%... Vereador, eu só vou pedir desculpa, Vossa Excelência quer prorrogação? Eu vou dar mais prorrogação para o senhor. Eu vou deixar os 15 e o senhor usa como achar melhor. Muito obrigado. Vereador Felipe Braga Cortes, os 80% é um percentual que está previsto na Lei 101, Lei Complementar 101, aprovada o ano passado. Era uma das partes lá do pacotaço. Iniciou-se com 70%, falando assim, ó, a variação da receita corrente líquida, a variação do gasto com pessoal ativo não pode superar, era 70% da variação da receita corrente líquida. E aí foi feita uma emenda à época e colocou-se em 80%. Então, o executivo ele não pode, nem que ele queira, agora por força de lei, ele não pode superar esses 80% da variação da receita corrente líquida para gasto com o pessoal. De qualquer forma, insisto que a lei está escrita de forma errada. Ela teria que ser... A Vossa Excelência colocou percentual nisso. Teria que ser o percentual, faz toda a diferença ali. Mas isso é parte integrante da lei da responsabilidade fiscal do município aprovada no ano passado. Tá? O 80% é previsto em lei. Tá? Bom, senhor presidente... Uma parte, vereador. Vereador Tiago Ferro. Obrigado pelo esclarecimento, a forma didática, de fato, que o senhor apresentou. A minha pergunta ela é bem específica. Como os aportes previdenciários no orçamento municipal hoje asseguram de forma definitiva os recursos que serão aportados, são de 327 milhões, na tua conta você considerou também, porque aí nós estamos falando de 102 mais 327, quase 500 milhões na verdade. Essa é a conta total. Porque hoje nós trouxemos para dentro do orçamento do município o aporte previdenciário. E são 327 milhões que precisam ser contabilizados também na questão do reajuste. Então, só se você deslumbrou isso também na tua concepção aí. Perfeito, vereador Tiago Ferro. Mais uma vez agradeço pelos dados que o senhor me forneceu. Vereador Tiago Ferro tem realizado um brilhante trabalho à frente da Comissão de Finanças e Economia. Vereador, é que o texto da Lei Complementar 101, ele trata exclusivamente sobre a despesa com pessoal ativo. O texto da lei fala isso. Lógico que qualquer aumento seja dado, vai impactar também a conta sobre o pessoal que está inativo, o pessoal que é aposentado. Mas é que o texto da Lei Complementar 101 trata exclusivamente da despesa total com o pessoal ativo. Então, só para... É importante trazer esse dado, porque a gente está falando no número, você chegou a um número um pouquinho diferente do que a Prefeitura apresentou, de 102 milhões, se eu não me engano, você colocou 89, enfim. 86. 86. Talvez a diferença seja que ela tenha embutido o cálculo com o pessoal inativo. Sim, mas aí nós temos os 327 do aporte, que agora se torna obrigatório e assegura aos servidores também. Então, nós estamos falando de uma conta de 430 milhões ao município, que não estava previsto anteriormente. Então, só para acrescentar. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Senhor presidente, muito obrigado. Era essa a discussão. Uma parte, normalmente. Aqui, ó. Chicarelli, por favor. Continua com a palavra. Fazer uma pergunta para a senhoria. Quero parabenizar pela linda explicação, muito inteligente.
e acaba sendo inteligente até na questão dos números, né? Ou de fazer a somatória. É inegável que Vossa Senhoria tem a maior condição possível. Mas o vereador Tiago já apontou um item importante a ser considerado. E eu faço outra pergunta para Vossa Senhoria. Toda a sua estimativa partiu-se de uma previsão. E um dado fundamental, quando o senhor chegou no valor de 697 milhões, o senhor considerou que o último quadrimestre, o valor da arrecadação era igual aos anteriores, somando uma quantia equivalente aos 2 primeiros. O senhor sabe, né, que o senhor forçou até a barra nesse sentido, porque o último quadrimestre, as arrecadações do município, as principais arrecadações, praticamente diminuem, né, eu não sei em que grau, mas provavelmente em valores bem inferiores a esse. Então, eu acho que é mais um furo na vossa conta, que a conta é certa, mas os elementos que são colocados na matemática, eu acho que acabam furando o resultado final que Vossa Senhoria apresentou. Qual que você tem a me dizer sobre... deixa eu fazer a pergunta. O que tem a me dizer, então, pela essa porcentagem do último quadrimestre? É realmente igual aos primeiros quadrimestres? Ótima pergunta, vereador. E, felizmente, eu trabalho com fatos e não com opiniões, né? Porque fato é muito mais importante que opinião. Não faz a menor diferença essa questão do quarto quadrimestre, porque o texto da lei prevê o que a gente chama de variação. E, ao falar de variação, eu pego o valor de 2017, no último quadrimestre, que a arrecadação realmente é menor, e pego o valor também do último quadrimestre de 2018, em que a arrecadação também é menor. E na hora que você faz uma menos a outra, que é variação, em ambos os casos os valores são menores, de forma que a variação não depende de ser o primeiro, segundo ou terceiro quadrimestre. O fato de você arrecadar mais em um ou arrecadar menos em outro, quando se trata de variação entre os valores, isso não faz a menor diferença. De qualquer forma, muito boa a pergunta, porque pode dar a impressão de isso está errado. Mas não, está muito preciso o cálculo feito, baseado em fatos e não em opiniões. Obrigado. Bom, ninguém mais desejando a parte, eu agradeço, senhor presidente. Eu que agradeço, Vossa Excelência, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Tiago. Agradeço, presidente. Eu acho que ficou bem claro o acréscimo da questão da Previdência, que entra no orçamento também, 327 milhões. Perfeito. Não havendo mais inscrito para discussão nem encaminhamentos, passamos à votação. Cadê o projeto? Quer suspender, que a Noêmia tinha pedido ou não? Não. Ela não pediu? Não pediu, né? Só falou. Presidente, fazer a votação. Verificação de quórum. Verificação de quórum. Vereadores, registrem suas presenças. Verificação de quórum. Senhor presidente, antes da verificação de quórum, nós, a oposição, gostaríamos de ter um tempo para conversar, visto a questão do substitutivo. Ok. É possível suspender a sessão por uns 5 ou 10 minutos? Eu acato, vereadora, 5 minutos. É possível, vereadora? 5 minutos, pode ser? Okay. Então, nós faremos, após a verificação de quórum, nós suspenderemos 5 minutos a pedido da oposição, antes de iniciarmos o processo de votação. Vereadores, registrem suas presenças. Está suspensa a sessão a pedido da oposição por 5 minutos. Ok, vereador. Independentes e oposição. Ok. Presença total de quórum, 38 vereadores. Portanto, está reaberta a sessão em processo de votação.
Vereadores, se manifestem pelo voto. Estamos votando o substitutivo geral. A orientação, voto mais, senhor presidente. Vereador Goura, com a palavra. Eu pergunto, a gente não vai votar o projeto original, originalmente? Nós estamos votando o substitutivo geral, vereador. Já o substitutivo? O substitutivo, ele tem a preferência. Tá. Então eu peço, regimental. a liderança da oposição vai fazer o encaminhamento. Já estamos em processo de votação. Nós já fizemos. A orientação é o voto não. Perfeito. Vereadora da oposição, vereador professor Josete já fez o encaminhamento, vereador Pia fez o encaminhamento em votação. Vereadores, se manifestem pelo voto. Estamos votando. Vereadores que responderam à chamada estão presentes, terão que se manifestar. Voto mais, contrário ou... Voto mais, senhor presidente. Voto não. Menos. Voto mais. Está em processo de votação. Os vereadores presentes em plenário, todos terão que se manifestar. Está encerrada a votação. Abertura de painel. Substitutivo geral. 37 vereadores votaram, sendo que 27 com a expressão sim, 10 votaram contrário. Portanto, substitutivo geral aprovado. Para justificar o voto, senhor Para presidente. justificativa de voto, vereadora professora Josete. Vossa Excelência tem 5 minutos. Justificativo de voto também, senhor presidente. A sequência, vereador. Sequência, vereador. Já está inscrito. Senhor presidente e demais presentes, só gostaria de deixar muito claro a posição dos vereadores da oposição. Nós votamos contrariamente ao substitutivo, porque ele foi apresentado hoje, às 8h56, como uma estratégia de impedir o debate das emendas que nós apresentamos. Então, por isso, o nosso voto foi não. Nós não concordamos com o encaminhamento que prejudica o debate e que não garante, né, a democracia de forma concreta. Tudo bem, foi seguido o regimento. Legalmente, entre aspas, estamos cumprindo o que está presente, o que está dito no regimento. Porém, foi uma manobra que prejudicou o debate e prejudicou as emendas que nós apresentamos. Por isso, nosso voto contrário. Obrigada. Próximo vereador inscrito, vereador professor Gilberto. 5 minutos para Vossa Excelência. Professor Euro na sequência, professor. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores, servidores que nos presentes e que nos acompanham pelas redes sociais. Na verdade, esse substitutivo geral vem prejudicar as emendas feitas pela nossa oposição. Então, por isso, sou contra. Agora, para nós apresentarmos uma emenda para amanhã, no segundo turno, nós pretendemos conseguir as 13 assinaturas. Se não conseguir, fica prejudicado as nossas emendas. Então, é por isso que votei contra ao substitutivo geral. Obrigado a todos. Conto com a gente. Próximo vereador inscrito, vereador professor Eura, na sequência, vereador Tiago. Bom, só para esclarecer muito bem, para que didaticamente os servidores que acompanham também entendam o que está acontecendo, quando nós votamos contra o substitutivo geral, de forma alguma nós estamos votando contra o aumento. Ao contrário, o aumento vai ser aprovado no mínimo pelos 3%,
Só que a gente gostaria que as nossas emendas fossem apreciadas. Nós temos uma emenda de 9,48% e uma outra emenda de 4,82%, ou seja, valores maiores do que os que estão sendo oferecidos pela Prefeitura. Então, nós votamos contra o substitutivo geral, porque a aprovação dele faz com que as emendas automaticamente caiam, deixem de ser votadas. Então, essa é a justificativa para ter votado contra o substitutivo geral. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Vereador Felipe, na sequência, vereador Tiago, depois vereador Felipe. Vereador Felipe, desculpe. Vereador Tiago, na sequência, vereador Felipe. Abre mão. Vereador Felipe. Queria só reafirmar, e é importante a imprensa que está aqui entender bem, que as emendas iam ser discutidas hoje, iam ser votadas hoje. Quando se colocou um projeto de lei, da forma que foi colocado aqui, praticamente 2, 3 minutos antes do início previsto, possível, como a vereadora Josete falou, é legal, só que automaticamente as emendas passam a depender de 13 assinaturas, que nós vamos conseguir as 13, para que amanhã essas emendas sejam votadas. É essa a questão que eu acho que foi muito bem explicada por todos que vieram aqui. Então é importante que também a imprensa entenda isso, e todos que estão aqui, né, os representantes dos sindicatos e os funcionários do município, que a forma que foi feita, conduzida a votação, foi justamente para isso. Colocou-se uma modificação de projeto na última hora, não é uma modificação tão grande assim, ela não é, talvez não fosse tão necessária, mas essa forma de se colocar um substitutivo geral impede com que seja votada as emendas, ou melhor, discutidas as emendas. É isso que nós somos totalmente contrários, e não tem como a gente votar numa modificação de projeto, como foi feito aqui. Então, essa maneira que foi conduzida, foi justamente, eu acho que já foi conduzida dessa forma para que não tivesse as emendas. E são emendas importantes, são emendas que podem discutir. O professor Euler fez uma análise aqui, técnica, matemática, dando uma proposta. É evidente que o prefeito tem sua maioria, e aqui democraticamente a gente pode discutir, vota-se a favor ou contra, pronto, e não se aprova, talvez com quase toda certeza, não seria aprovada as emendas que aqui seriam colocadas, mas eu acho que tem que ser discutida, até para que a população saiba qual é a proposta dos vereadores, os vereadores que não são favoráveis somente aos 3% de aumento, tendo a opção, por exemplo, do professor Euler, de 4,82%, se eu não me engano. Era isso, muito obrigado. Vereador Tiago, eu só quero fazer um esclarecimento aos vereadores, só para que não haja interpretação do regimento. O presidente, eu acatei o regimento, o artigo 139 não impediu as emendas de serem votadas. A apresentação de um substitutivo pelos vereadores deu a preferência na votação do substitutivo. Então, portanto, não houve nenhuma manobra que o regimento deixe de estar regimentalmente garantida. Então, o debate democrático, a forma que foi apresentado dentro do prazo regimental, os vereadores que apresentaram fizeram desta forma. Então, só para que não haja interpretação, novamente, as emendas foram debatidas. Porém, a decisão do voto é de cada um. Eu passo a palavra ao vereador Tiago. Obrigado, presidente. Para justificar, o texto do substitutivo, ele inclui a participação, assegura aos servidores municipais o direito de participação no colegiado público, em que seus interesses profissionais e previdenciários sejam objetivo da discussão e liberação. Então, essa era uma das discussões da emenda, importante, está contemplado no substitutivo.
participando dos grupos de trabalho, necessariamente participará também da discussão da database, que é fundamental e é importante. Discordando um pouco da vereadora Noêmia Rocha, que fala que em ano eleitoral não é possível o aumento, não é explícito e cabe interpretação. Então, o substitutivo ele já contempla isso. Vereador Felipe, as emendas, se tiverem alguma que sobrou ainda, que não estão contempladas no substitutivo, podem ser apresentadas amanhã sem nenhuma dificuldade. Então, apenas para fazer a defesa do substitutivo, que contemplou a maioria das emendas daquilo que era possível, senhor presidente. Então, o vereador Euler fez a discussão e a defesa dos valores, mas importante colocar no cálculo aqueles 327 milhões do aporte previdenciário no caixa do município. Muito obrigado. Para justificar, senhor presidente. Justificar. Justificar também, senhor presidente. Ok, vereador. Os vereadores inscritos terão o seu tempo para fazer sua justificativa de voto. Vereador Marcos Vieira, 5 minutos, Vossa Excelência. Obrigado, presidente, senhores vereadores e vereadoras, servidores, todo que aqui acompanha essa sessão. Eu, na verdade, como já os que me antecederam, o meu voto foi contrário, sim, ao substitutivo, porque ele impediu a discussão das emendas, né, todo o trabalho, o esforço dedicado para a elaboração dessas emendas, e hoje aqui, chegando nos últimos minutos, ele impede essa discussão. Então, só para justificar, o meu voto foi contrário, devido que ele impediu que fossem discutidas as emendas. Obrigado. Próximo vereador inscrito é a vereadora Noêmia, na sequência, o vereador Goura. Todos os vereadores que queiram justificar terão direito à palavra 5 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Quero justificar meu voto, até para entendimento da população que está na Casa do Povo. Já foi muito bem explicado aqui. O projeto original nos dava a condição de apresentarmos emenda. Nós apresentamos emenda. Nós apresentamos a emenda baseado no cálculo do Diese, o reajuste inflacionário de 9,48. Para nossa surpresa, às 8 horas e 54 minutos de hoje, foi apresentado um substitutivo que não contempla o que os servidores pedem. Exemplo, quando é contemplado servidor público, vou falar de novo. Servidor público aqui, ele é genérico, pode ser o assessor do prefeito. Nós precisávamos que fosse contemplado representantes dos sindicatos. É eles que têm toda a demanda, é eles que têm os cálculos, é eles que têm uma representatividade, é eles que respondem aos 32 mil servidores. E abre-se, não, vamos deixar os servidores públicos atender. Pode ser qualquer servidor. Não era essa a proposta. E como a indicação é do senhor prefeito, é óbvio que ele não vai chamar o sindicato. Porque para chamar o sindicato, ele vai ter que ouvir a demanda da população, dos servidores públicos, em relação aos seus direitos e conquistas. Outra questão também, database. Ano eleitoral é ano eleitoral. A lei do governo federal, na nossa interpretação, são 12 meses. E isso impede, nós apresentamos que viesse para março. Por isso, nós, enquanto oposição independente, votamos contrário ao substitutivo, entendendo que teria que ter sido o projeto inicial para que a gente pudesse trazer a essa casa a votação das nossas emendas. Aí sim, nós poderíamos legitimamente entender qual era a vontade dos vereadores, dos 38 vereadores aqui que representam a população. Então, caros vereadores, como foi dito aqui,
nós, enquanto oposição, independentes nessa casa, nós não vamos abrir mão de buscar o único recurso que nós temos, que é apresentar uma emenda amanhã no substitutivo geral, para que a população, os servidores públicos, possam ter minimamente uma esperança de que cada vereador aqui vote juntamente, no minimamente, o reajuste inflacionário de 9,48. Não é aumento, é reajuste inflacionário. Então, votamos com tranquilidade contra esse substitutivo, porque não responde à demanda dos servidores públicos da cidade de Curitiba. Muito obrigada. Próximo vereador inscrito, vereador Goura. Vossa Excelência tem 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Saudação a todos os servidores e servidoras que estão aqui. Justificando o voto, de forma alguma nós queremos prejudicar a atualização salarial dos servidores, pelo contrário, o nosso voto aqui foi um voto de protesto contra a estratégia regimental, ok, de colocação do substitutivo geral, que prejudicou todas as emendas. Então, para ficar aqui registrado, que nós estamos sim do lado da valorização dos serviços públicos e dos servidores públicos. Não existe também, eu queria dizer, uma política pública de qualidade sem um diálogo constante, aberto e participativo com os servidores. Eu acho que é isso que a Prefeitura de Curitiba precisa entender. Os servidores precisam estar o tempo todo em diálogo com a Prefeitura nas definições das políticas públicas. Então, para ficar aqui o nosso registro. Obrigado.